Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Cadernos e canetas nas mãos, Bíblia aberta no livro de Filemon. Ó, deu uma rimada aqui, né? Então, caderno, caneta, Bíblia na mão e o livro de Filemon. Filemon é essa carta que nós vamos estudar hoje, né? E é tão pequenininha que a gente podia falar que é um bilhete, né? Não é nem uma carta, é um bilhete. Porque na verdade, queridos, Paulo ele envia uma carta lá para a cidade de Colossos. Então preste atenção nessa informação que eu acho interessante aqui, tá? Paulo ele envia aos Colossenses a carta que nós temos aqui, que é aos Colossenses, né? Ao enviar essa carta aos Colossenses, ele envia junto essa carta a Filemon, porque Filemon era um dos membros lá da igreja de Colossos, tá? Então, talvez, alguns até pensam que ele era um dos líderes, né? Então a gente vai ver aqui Arquipo, Áfia, Filemon, né, Tíquico, são as pessoas envolvidas aqui nessa carta, tá? Então, ou seja, aqueles que, né, levam, aqueles que recepcionam, né, a carta de Filemon. Mas na verdade a carta principal, por assim dizer, porque né, era a carta à igreja, à comunidade lá na cidade de Colossos. Só que nesse envio também o Paulo ele envia esse bilhete junto com a carta aos Colossenses. Fala assim porque é pequenininha, mas é lógico que é considerado também uma carta, né? Uma das cartas de Paulo, tá? A Filemon, né? E aí é bem interessante, essa é uma das cartas pouco lida, pouco estudada e pouco pregada nas nossas igrejas. Então a gente tem as outras cartas de Paulo que elas são bem mais abordadas, né? A carta de Filemon, ela é pouco explorada, por assim dizer. Eu li um livro, né? Acho que mês passado eu acabei de ler esse livro, Filemon. Essa carta deveria ser escrita e eu recomendo esse livro para vocês, tá, amados? Ô, coisa boa. Valdira, Samara chegando aqui também. Pronto, já conectaram ali, ó. Coisa boa. Casal 20, já chegaram bem no iniciozinho, tá? Então, carta a Filemon, né? Abram aí. Então, queridos, ó, na informação aqui, ou na recomendação, esse livro eu li. Assim, é um livro fantástico. Fala, André, mas todo livro você fala que é fantástico, todo livro você fala que é bom. Não, mas esse, ele tem, entre outros que eu li a respeito de Filemon, outros comentários que eu li, tá? Eles têm uma abordagem bem semelhante, abordagem teológica, onde você, né, procura saber de fato o que o autor quis dizer, aquela coisa toda. Só que esse livro que eu li a respeito de Filemon, da carta de Filemon, ele traz uma abordagem, assim, bem panorâmica, uma abordagem sociológica, né? Fazendo o link com a nossa realidade. Então, assim, amados, se você quer se aprofundar nessa carta, e vale a pena, pensa no livro que eu, assim, gostei demais. A linguagem, a aplicação que ele faz, né, nos dias de hoje, enfim, é fantástico. Uma riqueza muito grande, o cara é um historiador, é um pesquisador mesmo, né? Gideon de Alencar, eu sei que ele tem lá alguns pensamentos que talvez eu não concorde exatamente, né, num todo, mas a gente precisa entender isso, né? Que a gente não pode rejeitar as pessoas por um ponto ou outro que a gente diverge, faz parte, né? Eu sei que eu falo coisas aqui que talvez vocês não se manifestem por um motivo ou por outro, mas falar, não concordo com o professor não, tá tudo certo, faz parte, amados. É isso aqui, nós estamos cada um tem, né, alguns posicionamentos, preferências, percepções, e tá tudo certo, ninguém é dono da verdade, né, e tal. Nesse sentido que há perspectivas diferentes, às vezes, né, a respeito lá de um mesmo texto,
que pode, né, trazer uma percepção diferente. Lógico que a gente não está falando de heresia, nada disso. Mas enfim, eu vou recomendar, depois me lembro, eu posto lá no grupo, tá? Então é Carta aos Filemons, ou a Filemon, né? Mas bora lá para o nosso estudo aqui já direto, tá? Então Filemon, eu coloquei aqui um subtítulo, né? Intercedendo por um escravo fugitivo, tá? Intercedendo por um escravo fugitivo, porque é isso que Paulo vai fazer. E aí a gente vai entendendo aqui. Quem escreve é Paulo, já entreguei ele aqui. Onde ele escreve essa carta? Em Roma, né? Ele está em Roma. Mas, como a gente falou, foi enviada para Colossos, tá? Quando ele escreve essa carta aqui? É na sua primeira prisão, no ano 62, aproximadamente aí, ó. Por quê? Qual é o motivo dele escrever essa carta aqui? Para interceder pelo caso de Onésimo, tá? Um escravo fugitivo que, tendo já se convertido, queria voltar para o seu senhor cristão. Então, olha que coisa interessante, né? Ele escreve essa carta para... Filemon é um senhor de escravos, tá? Não é que ele era um senhor de escravos, ele tinha escravos, né? Ele tinha outras atividades, mas naquele tempo a gente vai entender que a escravidão ela era algo legalizado, tá? Como há pouco tempo atrás também era no nosso mundo, por assim dizer, moderno, né? 1888 no Brasil, que foi aí a famosa abolição, né, dos escravos, a Princesa Isabel, aquela coisa toda. Mas ó, há 2 séculos aí nós ainda tínhamos a escravidão como sendo algo normal no mundo, né? Enfim, mas nesse tempo aqui era o que acontecia, tá? Qual é o tema dessa carta? Reconciliação. Então Paulo escreve para que sejam reconciliados aqui, né? Filemon com Onésimo, tá? Então vamos falar sobre Filemon, depois sobre Onésimo, para a gente conhecer um pouquinho, tanto de um quanto de outro. Bom, Paulo, não precisa nem falar, né? A gente já conhece. E Paulo aqui não é o principal da história, né? Os principais, as figuras principais, de fato, são Filemon e o Onésimo, tá? Então, quem foi Filemon? Era um cristão rico que havia se convertido durante o ministério de Paulo, tá? Como os outros ricos do Império Romano, né? Então, Filemon possuía escravos. Embora me parece que não foi diretamente Paulo, né? Parece que Paulo nunca esteve na cidade de Colossos. Se não me falha a memória, acho que ele nunca esteve mesmo lá na cidade. Mas foi o ministério pelo ministério de Paulo que Filemon ele conhece a Cristo, tá? Se direta ou indiretamente, não posso afirmar exatamente. Mas quem foi esse Filemon? Um homem rico, né? E ele tinha então, como muitos homens ricos, escravos, tá? E ele se converte então. Quem foi Onésimo? Então Onésimo foi escravo de Filemon, né? Ao que parece ele roubou o seu senhor. Alguma coisa ele roubou lá e fugiu. A gente vai descobrir isso na carta, né? Então ele foge para Roma, tá? Tá em Colossos, rouba lá o seu senhor e foge para Roma, né? Onde encontrou Paulo e tornou-se um cristão. Diz a tradição que Onésimo se tornou bispo de Éfeso no século, olha só, II. Então que coisa interessante, né? Isso é a tradição cristã que fala, tá? Que ele se torna, né? Bispo aqui a gente entende como pastor, tá? É um pastor, então ele se tornou aí um pastor, né? Algumas décadas depois disso aqui, tá? Então só para a gente entender sobre essas duas figuras principais aí. E é interessante que o Onésimo, ele roubou lá o seu senhor, fugiu para Roma, mas ele encontrou Paulo na prisão, então é possível também que ele tenha cometido um outro crime e, né, e conhece Paulo na prisão. Você sabe, né? Tá com Paulo assim, na prisão ou não, o cabra, ele ia ouvir falar de Jesus, né? Se aceitar Cristo é outra história. Então encontrou com Paulo, rapaz, não tinha muita saída não. Ou rejeita logo essa mensagem do Evangelho, vai ser perdido eternamente, ou encontra Cristo. E graças a Deus, Deus usou Paulo para ganhar multidões, muita gente para Jesus. Mas vamos lá. Filemon possivelmente era da igreja de Colossos, né, como eu afirmei, só que agora eu vou dar os textos bíblicos, tá? Vamos lá para Colossenses, capítulo de número 4, para a gente pegar as bases bíblicas aqui, né, para nossas afirmações. Então, Colossenses, capítulo 4, verso 7 ao verso de número 9. Vamos lá, Colossenses 4, 7, 8 e 9. E aqui já vai nos falando aqui dessas figuras, tá? Vai entrar aqui uma aluna nova, mas é só para testar o áudio. Vamos lá.
Vamos lá, é a minha esposa que está entrando aqui. Mas vai ficar no áudio mesmo ali. Então, Colossenses, capítulo de número 4, versos 7, 8 e 9. Eu leio aqui, vocês acompanham aí, tá? Ó, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então, Paulo envia, através de Tíquico, era um cooperador de Paulo, Tíquico, essa carta aos Colossenses. Então, olha o verso 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, olha que coisa interessante, né? Paulo, ele envia a carta aos Colossenses através de Tíquico. O Onésimo vai junto porque Paulo está devolvendo, amados, esse fujão, né? Esse escravo fujão. Só que Paulo não, tipo assim, vai lá e se resolve lá com o Filemão e tudo mais. Não, Paulo aí, através dessa carta, como eu disse, envia a carta a Filemão, né? Que é o que nós estamos estudando. O verso 10, inclusive, diz lá, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Então a gente vê um grupo de pessoas, né, envolvido em tudo isso aí, tá? No Império Romano do século I, né, mais de 20% da população era composta de escravos, visto como bens, né, por seus donos. Então, 20% da população mundial, olha só, do Império, 20% era muita gente. Eles eram escravos, então eles eram tidos naquela época, para a gente entender, né, toda a questão aqui. Porque o que acontece? Paulo, ele não obrigou a Filemão, como cristão, a não ter mais escravos, tá certo? Só que agora ele vai propor que o relacionamento deles sejam diferentes, né, do que eram os outros senhores e escravos. Então é bem interessante esse ponto aqui. Vamos lá, segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível de pena de morte. Mas Paulo intercede junto a Filemão em favor, né, de Onésimo e pede-lhe que receba Onésimo de volta, como não apenas como escravo, mas como um irmão em Cristo. Então olha que coisa interessante. A carta de Filemão, verso de número 15, vamos ler? O 15 e o 16, para a gente já entender isso aqui. Então percebam, o que é a lei, amados? A lei, a lei na época falava que um escravo, se ele fugisse, o seu senhor poderia matá-lo. Isso era a lei. Então, só para a gente entender. Hoje, tem coisas que são legais, não é? Ou seja, a lei garante. Agora, não é porque é legal, né, no sentido da lei, não é que é legal de joia, né? Legal, não. Legal de lei, não é porque a lei garante tal e tal direito que nós, como cristãos, devemos agir segundo essa lei. Nós precisamos entender se essa lei que nós vivemos no nosso país, por exemplo, ela é uma lei que não fere um princípio bíblico, tá certo? Ou como a Bíblia, ela nos ensina a nos relacionarmos segundo aquela ocasião que a lei ampara. Só para a gente entender, amados, que a ética do reino de Deus está acima das leis humanas. Tá certo? Que muitas vezes, por exemplo, está se falando aí, né, esses dias aí, infelizmente, né, a insistência é muito grande, isso aí nunca desistem, na questão do aborto, né? Então, ainda que vire lei, mas um cristão concorda com o aborto? Infelizmente, me parece que tem alguns irmãos aí que eles não têm essa opinião, infelizmente, que eu entendo ser anticristã, e muito anticristã. Para mim não é nem questão de ser cristã, não, para mim é desumano, mas enfim, tem uns irmãos aí, né? Então, assim, não é porque se virar lei isso aqui, é autorizado o aborto, que nós, como discípulos de Cristo, vamos concordar com isso. Porque entendemos que a Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia ensina para que a gente preserve a vida, né? Podemos falar aí do quarteto da vulnerabilidade, que eu já falei para vocês em outra ocasião, tá? Qual é o quarteto vulnerável da Bíblia? Pobre, viúva, órfão e estrangeiro, né? Órfão aqui, criança, né? Então, viúva, pobre, órfão e estrangeiro. Essas três
essas 4, né, situações ou pessoas nesse estado, a Bíblia ela ensina para que sejam protegidas. Então, é bem interessante que no Antigo Testamento, lógico que eu não vou falar disso, que não é a pauta em si, né? Só estou colocando isso para a gente entender o que Paulo estava propondo aqui, tá? O Antigo Testamento, por exemplo, tinha uma lei específica lá que diferenciava era uma ocasião, mas tinha 2 situações nessa mesma ocasião. Qual era? Tinha lá um homem brigando com outro homem. A mulher de um, se fosse separar a briga e estivesse gestante, e o homem lá ferisse essa mulher, né, ele seria punido, pagaria uma multa lá e tal. Só que se ele ferisse a mulher e a mulher abortasse, perdesse o filho, ele iria morrer, tá certo? A punição seria vida por vida. Por quê? Porque Deus está protegendo o mais vulnerável, que no caso era o feto, era o bebê, era a criança. Só para a gente entender, amados, como que Deus ele lida, né, com essas questões aí todas, tá? Mas enfim, por que eu estou colocando isso? Porque ainda que a lei da época autorizava tal e tal comportamento, mas Paulo está ensinando a Filemon para que ele se comporte não apenas naquilo que a lei ela propõe, mas naquilo que o Evangelho ensina. E o Evangelho, amados, as virtudes do Evangelho está acima das leis, tá certo? Humanas, né? Vamos lá. Verso 15 e verso 16 da carta de Filemon. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então o que Paulo está falando para o Filemon? Você perdeu ele temporariamente, ele fugiu aí, te prejudicou, você ficou sem o Onésimo, sem o seu escravo, mas você perdeu ele para agora recebê-lo não mais como escravo, e sim como um irmão em Cristo. Então olha o que Paulo está propondo para que Filemon faça, que considere o seu escravo, que naquele tempo, né, para todas as pessoas, o escravo era tido como um objeto, como um bem. Tipo assim, eu tenho 5 ovelhas, eu tenho uma casa, eu tenho 2 escravos. É a mesma coisa para eles naquela época. Eram objetos, eram bens, era propriedade deles, tá certo? Tanto é que ele podia matar, ele podia maltratar, porque era dele, era propriedade dele. Só para a gente entender. Então, olha o que Paulo está propondo. Uma revolução, amados, no comportamento. Tá vendo como o Evangelho ele é subversivo? O Evangelho ele vira, né, de cabeça para baixo a lógica e os valores deste mundo. E como Paulo propõe isso? Obrigando? Não. Paulo tenta o constranger, né, justamente nessa relação de amor. Não o obriga, mas o propõe, dizendo, recebe ele como você me receberia. Porque o Evangelho faz isso, né? O Evangelho ele iguala as pessoas. Vanessa amada, quer falar? Quer falar? Pode falar. Pastor, no Antigo Testamento, quando cita servos, nem Noé tinha seus servos, Abraão tinha servos, quando trata de servos, nesse caso, também eles eram escravos? Na grande maioria não eram escravos, na grande maioria. Eu estou falando que todos os casos não eram, mas a grande maioria não eram. Os servos, de fato, eram empregados que eles tinham, né? Mas não eram servos no sentido de escravo. Porém, havia sim muitos que tinham escravos. Só que a escravidão, né, no Antigo Testamento, é isso que a gente precisa entender. Fala assim, nossa, mas olha, Deus apoiava a escravidão? Não, a escravidão lá não tem nada a ver com essa escravidão que nós conhecemos aqui na história recente. Tá? O escravo antigo, ele tinha lá a sua família, ele tinha o seu salário, ele tinha a sua casa. E havia ocasiões diferentes de escravidão. Como a pessoa se tornava escravo? Por 2 motivos, pelo menos por 2 motivos, né? Primeiro, ele poderia estar tão endividado com a pessoa que ele não tinha mais com que pagar. O que ele fazia? Trabalhava para essa pessoa durante um período para quitar aquela dívida. Então, na verdade, ele trabalhava sem salário só para pagar a dívida. E mesmo assim, na lei do Antigo Testamento,
esse escravo deveria ter dignidade, deveria ter roupa para vestir, deveria ter uma casa ou um lugar para morar, né? Enfim. Então, só para a gente entender, quando a gente fala de escravidão no Antigo Testamento, não tem nada a ver com essa escravidão que nós vivemos, a gente viveu aqui na história recente, como eu falei, né? Nesses 300, 400 anos, aí, de 1500 para cá e tal, alguma coisa assim. Não tem nada a ver. Então, a escravidão lá é outra coisa. Então, ó, primeira coisa, o escravo lá no Antigo Testamento, ele tinha dignidade humana. Não era como esse escravo de hoje, tá? Ou, né, desse tempo recente. Segunda ocasião que uma pessoa se tornava escravo. Quando havia batalhas, né, um exército, ele derrotava o outro, o que a lei também falava? Que ele era tomado como escravo. Isso era um ato de misericórdia, porque as outras nações matavam. Então, só para a gente entender, olha só. A gente precisa entender, amados, que o Antigo Testamento não é a vontade de Deus plena, tá certo? Por exemplo, Deus, ele aprovava a poligamia, o homem ter mais de uma mulher? Não. Mas isso não tinha no Antigo Testamento? Tinha. Porque as nações viviam assim. E Deus, em relação às outras nações, a lei de Deus, ela tentava ser mais justa, mais humana. Você entende? Não era a vontade de Deus, nunca foi. A escravidão nunca foi a pobreza, nunca foi a poligamia. Então o Antigo Testamento, em relação ao resto do mundo, de como os povos viviam, as suas leis e as suas regras, elas eram muito mais justas. E Deus foi, inclusive, trabalhando isso na vida daquele povo, né? Até chegar o Evangelho, que aí o Evangelho, ele de fato, ele mostra a vontade de Deus, que os relacionamentos agora são totalmente outro. Então, no Antigo Testamento, o homem podia ter 2 mulheres, em alguns casos, né? Mas era provado por Deus no sentido que era a vontade de Deus? Não. Mas o povo vivia assim. Então Deus estava trabalhando no caráter daquelas pessoas, não é? Só que, isso que a gente precisa considerar, a escravidão no Antigo Testamento não tem nada a ver com a escravidão que nós vivemos nos séculos recentes. Nada a ver. Em relação às outras nações, a escravidão existente em Israel era muito mais justa e digna do que todos os povos, porque dava dignidade. Olha, havia casos, inclusive a Bíblia diz isso, né? Que o senhor daquele escravo era tão bom para ele, que passava o período dele servir lá, geralmente era 6, 7 anos, né? Passava o período dele servir, inclusive ele tinha tido filhos, tinha casado nesse período lá como escravo. Só que ele falou, não, meu senhor é tão bom que eu não vou voltar não, vou continuar trabalhando com ele aqui, vou continuar minha vida aqui com ele, né? Então, quando diz de escravidão, como a gente falou, não tem nada a ver com as modernas. E os servos, esses servos eram pessoas que tinham seu salário e tudo mais. É a mesma coisa quando diz assim, Lídia e sua casa, né? Sei lá, Jacó e sua casa. Quando fala casa, não é só a família, era todos que estavam debaixo ali, né, do convívio, entre o convívio, debaixo do cuidado daquela pessoa. Então a gente precisa sempre diferenciar isso, porque as palavras lá, elas não se referem às mesmas palavras ou os comportamentos de hoje. Tranquilo? Tudo bem? Vamos para frente? Posso seguir? Bora nós. Então vamos lá. Ó. Paulo gostaria que Onésimo ficasse com ele, né? Mas prefere enviá-lo de volta. Isso está no verso 13 e o verso 14. Bora lá ler o verso 13 e 14. Ó. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então olha o que Paulo ensina aqui nessa carta, né? A respeito disso mesmo, porque ele tinha direito, era legal, o escravo era dele, era um bem dele, né? Então Paulo não quis constranger ele e obrigando ele a fazer coisa nenhuma. Isso, ó, tem que ser voluntário isso, né? A gente não é regido, amados, por aquilo que a gente deve fazer, pela obrigação nossa, que tem irmãos que pensam que o evangelho é isso, né? Eu sou obrigado a fazer isso. Não é obrigado a nada. Nós não temos que fazer nada. Não existe obrigações no Evangelho. Existe, na verdade, uma manifestação de uma natureza que nós recebemos. E a natureza que nós recebemos pauta as nossas ações pelo amor.
Tá certo, amado? Ah, faço porque sou obrigado. Se eu não fosse, e se não fosse obrigado, não faria? Então calma aí. Então faça as coisas pela obrigação. Não é assim que Deus quer nos conduzir. Tá certo? Ah, eu só dou dízimo porque sou obrigado. Vou na igreja porque sou obrigado. Leio a Bíblia porque sou obrigado. Faço isso porque sou obrigado. Não, amados. No Evangelho ninguém é obrigado a nada. Nós somos libertados ou libertos para a liberdade que Cristo nos chamou. O que a gente vai fazer com essa liberdade é decisão nossa, tá certo? Porque não há obrigações impostas. Não são as leis do Antigo Testamento que são impostos a nós, não. Agora é o Espírito de Cristo que nos constrange pelo seu amor. Paulo vai dizer isso, né, em 2 aos Coríntios, acho que é capítulo 5, vamos ver se eu acho aqui. Não anotei não esse texto, mas tem um texto aí que ele vai falar isso, acho que é 5, 14 e 15. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e o verso de número 15. Esse texto aqui eu acho ele muito, mas muito interessante nesse sentido aqui, ó. A Vanessa encolheu ali, ó, que legal. A Vanessa diminuiu, ó. Acho que ela entrou em algum chuveiro lá e voltou a diminuir. Olha lá a miniatura, Vanessinha. Vocês estão vendo a Vanessinha lá, ó? Diminuiu ela. Que barato. Vamos. É igual a Tatiana aí, né, Douglas? De vez em quando ela diminui assim, né? Encolhe, né? Parece pequenininha. Vamos lá. Verdade, velho. Né? Vamos lá, que bênção. Esse é o fruto. É o mistério. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então olha o que Paulo diz, o amor constrange, o amor de Cristo nos constrange, né? Nós morremos, no caso, para nós mesmos e vivemos agora para Deus, tá certo? Voltou ao normal lá, voltou ao normal. Então vamos, vamos voltar aqui a Filemão, voltou ao normal, ele tinha diminuído. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, versos 17, 18 e 19, vamos ler agora, nessa direção aqui, ó, porque Paulo se oferece para pagar a dívida de Onésimo e relembra a Filemão que este deve a sua própria vida ao apóstolo. Então olha o verso 17, 18 e 19. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Então olha que coisa interessante. O Paulo, ele disse só, porque Paulo sabia, né? O Onésimo falou para Filemão que tinha feito e tal, confessou sua vida, aquela coisa toda. E aí Paulo falou, não, tá bom, se ele te prejudicou em alguma coisa, questão material, põe na minha conta, eu acerto contigo, né? Mas lembra aí, ó, lembra que você deve a sua própria vida para mim. Aí fala, André, mas calma aí, então Paulo é quase que uma chantagem emocional. Então Paulo diz assim, ó, ele te deve, eu pago, mas você também me deve, então eu não vou pagar nada. Não é esse o sentido. Paulo, na verdade, está mostrando para Filemão que olha as relações como tem que ser. São essas relações de amor, né? Ele não está cobrando, na verdade, jogando na cara de Filemão que foi através dele que ele aceitou Jesus. Não. Senhor, tá vendo? Você me deve a vida e eu não te cobro isso. Então é a vida, né? Te anunciei Jesus, você é salvo. Então lembra disso. Quer dizer, olha como nós nos relacionamos, ó, nessa questão de um servir o outro, um levar o outro a Cristo. É o amor que pauta os nossos relacionamentos. É isso que Paulo está ensinando para o Filemão. As nossas relações devem ser pautadas pelo amor. Tá vendo, amados? Como nós devemos ensinar, né, na nossa igreja, os nossos filhos. O casamento eu acho um negócio interessante, porque o casamento, eu sei que muitas vezes é um relacionamento onde há muitas cobranças, né? Há muitas exigências e tal. Via de regra, é isso que a gente percebe nos relacionamentos. Cobrança, exigência. O amor não se conduz por essa estrada, não. O amor pede, faz solicitações, tá certo? Né? Você tem que lavar a louça. Meu amor, você pode lavar a louça?
Né? Olha só que diferença, amados. O amor constrange. A gente precisa se relacionar assim. Ô, meu irmão, você pode fazer isso? Posso sim. Não, você deve, ser obreiro, você não sei o quê. Não, amados. Esse tipo de relação impositória, né, é quase que ameaçadora, opressora, não é a proposta do Evangelho, amados. Nós devemos nos relacionar nessa pauta do amor, tá certo? Em fazer pedidos ao outro. Porque se o outro fizer, não sendo por voluntariedade, a relação ela não é saudável, ela não é bíblica, não é pautada no amor. Faz porque tem que fazer, né? Sou obrigado, né? É meu papel, né? Não é por aí, querido, tá certo? A gente precisa, vira e mexe eu brinco, né? Algum irmão fala assim, ô irmão, obrigado, viu, irmão André? Fala, não, obrigado não, eu fiz porque eu quis. Fui obrigado não me peça obrigado porque eu não fiz obrigado nada. Eu fiz porque eu quis. Claro que é uma brincadeira e eu sei que é um tipo de agradecimento, né? Obrigado, mas não foi obrigado que eu fiz. Poderia não fazer, ó, tinha escolha não fazer. Fiz porque eu quis, né? Ou fui tão constrangido pelo amor do outro que eu não tinha... É isso mesmo aqui, ó, o amor constrange. O poder, amados, que nos conduz a servirmos aos outros, a perdoar, a fazer o que a gente faz, tem que ser o amor. É isso, amados, tá certo? Isso aqui é a alma, é o espírito, é a vida do Evangelho, é a mensagem do Evangelho. É pelo amor, né? Tem hora que a gente fala pelo amor de Deus, aí já é um apelo. Mas vamos lá, 3 características eu quero falar para vocês aqui. 3 características, né, dessa carta de Paulo a Filemão, tá certo? A primeira é que ela é a mais breve de todas as epístolas de Paulo. Mais breve, são 25 versículos, né? É por isso que a gente chama de um bilhete. Isso que não é uma carta, é um bilhete. Então, essa é a primeira característica, tá? É a mais breve de todas as epístolas de Paulo, tá? Não é o menor livro do Novo Testamento, não, porque tem 3 João, né? 3 João acho que são 15 versículos, alguma coisa assim, né? Então não é o menor livro do Novo Testamento, não, tá? E nem da Bíblia. Então, mas é a mais curtinha de Paulo, tá? A segunda característica aqui, ó, mais do que qualquer parte do Novo Testamento, ela ilustra, né, como Paulo e a igreja primitiva, no caso, tratavam o problema da escravidão. Olha só, ao invés de atacá-la, né, ou propor rebelião, a igreja não fazia isso, tá? Uma rebelião armada, já que a gente está crescendo, vamos se rebelar contra o governo. Paulo expôs princípios cristãos que eliminavam a severidade da escravidão. Olha só. Então, ia eliminando essa severidade da escravidão, né? E, por fim, a abolição total no meio da cristandade. Então, os cristãos foram os primeiros a deixar essa relação de senhor e escravo. Então, olha só, os cristãos foram acabando com isso. Mesmo que a lei, né, autorizava, dava direito, e o mundo em si viviam, mas os cristãos não. Mesmo que a lei lhes dava o direito, mas é isso que eu falei, eles não viviam porque a lei lhes garantia esse direito. Eles deixaram de ter a relação de senhores e escravos porque o Evangelho ensinava para eles diferente, amados. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente, na nossa geração, a gente é muito a geração do direito, não é? Ah, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Ah, isso aqui é direito, processo mesmo. Ah, isso aqui é direito, vou exigir isso aqui é direito. Então a gente se pauta muito pela questão do direito. Fala, André, mas eu não tenho direito? Sim, nós temos direito de fazer tudo. Paulo disse, inclusive, para mim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, amados, o que rege a nossa vida não é porque a lei me garante esse direito. O que rege a minha vida é se o princípio conduz naquele comportamento. Vocês estão compreendendo a diferença entre viver ancorado, apoiado nas garantias humanas, né? Ou viver regido pela palavra de Deus, que muitas vezes nos tira do conforto e nos tira o direito legal para fazer aquilo que é moral? Então tem coisa que é legal, mas não é moral, né?
Vira e mexe aí é discutido aí nos políticos aí, você acha certo aí você receber esse dinheirão todo aí para auxílio terno, auxílio aluguel, auxílio combustível e não sei o que? Ele fala, tem direito, é lei. Mas é moral? Né? Então você percebe, né, como as pessoas usam dessa questão do direito legal. Então assim, a escravidão já foi legal, né? O infanticídio, amado, já foi legal. Em Roma, no Império Romano, já houve uma época da chamada eugenia. Todo bebê, que lá naquele tempo não tinha ultrassom, essas coisas, nada, né? Todo bebê que nascesse e tivesse algum defeito físico, poderia matar o bebê. É chamada lei da eugenia. Então, olha só. Então, só para a gente entender, né? Então, você tinha muitos comportamentos que eles eram pela via legal, mas não é pela via moral. Então, é isso também que nós extraímos dessa carta aqui de Paulo, né? Que Paulo vai ensinando, ó. Ele não constrangia, vocês têm que fazer isso, vocês têm que, vocês são discípulos de Cristo agora, hein? Não façam mais isso aqui, não. Não, Paulo disse, eu proponho isso aqui, é o que Jesus fazia, né? Jesus, ele não vem trazer uma religião, amados, de regras melhores, pode isso, não pode aquilo. Assim, mas é muito comum os irmãos me perguntarem, professor, isso aqui pode? Isso aqui não pode? O que pode e o que não pode? Eu falei, não, calma aí, amados. Não é por aí que a gente tem que lidar. Não é por aí que a gente conduz as nossas ações, nossas vidas. Não é o pode e não pode, né? É devo ou não devo? No sentido que isso aqui pertence à natureza que eu recebi. Isso aqui reflete, manifesta o caráter de Cristo. Cristo faria de fato isso aqui que eu estou pensando? Não é se pode ou não pode, né? Então Jesus, ele não veio impondo nada, ele veio propondo, expondo, mostrando com a sua vida como fazia as coisas. Ele não vem trazendo um monte de regrinha, um monte de lei como havia no Antigo Testamento e Moisés trouxe. Ele veio trazendo o Evangelho, que é totalmente diferente de religiões que impõem as regras e aquela coisa toda. Tá. Glória a Deus, que a gente toda vez que sai aparece mais uma. Apareceu ali, Tatiana. Bora nós, tá? A terceira característica, queridos, a terceira característica aqui da carta é essa aqui, que é o verso 12, tá? Versículo de número 12. Verso 12. Deixa eu ler primeiro o versículo, depois eu falo aqui o que eu escrevi a respeito disso. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Que coisa romântica. Então revela essa carta, né? A terceira característica dessa carta é que ela revela a natureza íntima de Paulo, né? Pois se identificou tanto com o escravo que o chamou de meu coração. Olha, irmão, isso aqui a gente só fala para a esposa, né? O esposo, né? Meu coração. Então olha só como essa carta é uma carta íntima mesmo, revela o sentimento do apóstolo, né? Não é aquela questão que ele está falando lá das teorias, da teologia, do conceito tal, das verdades, das doutrinas de Deus. Não, Paulo ele abre o coração para Filemão e ele mostra o quanto Onésimo era importante para ele. É interessante que o nome de Onésimo significa inútil, né? O nome de Onésimo, tá? O significado é inútil. E ele diz, olha, ele até foi inútil em algum tempo para você, mas agora ele é muito útil para mim. Então o Onésimo era uma pessoa que ajudava Paulo de fato. E Paulo queria ficar com ele, porque o ajudava. Ele vai dizer depois aqui, no verso de número 9, que ele era velho, estava na prisão. Olha como ele fala aqui, todavia peço-te antes por caridade. Aliás, desde o 8, né? O 8 para a gente compreender melhor. O que ele está falando para Filemão. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo estava numa situação que ele precisava de alguém que o ajudasse, e Onésimo era essa pessoa, né? Que ele vai falar que o ajudava bastante, que era útil para ele. Para você, Filemão, ele foi inútil, mas para mim ele é muito útil. Mas olha como Paulo abre mão também dessa questão, né? De requerer de Filemão que liberasse Onésimo para ele. Então, olha o diálogo aqui, irmãos, como é conduzido. É nessa questão mesmo da fraternidade, da comunhão, né, do constrangimento do amor, como a gente falou. Então, essa carta, embora ela seja assim,
pequenininha, né, como a gente está brincando aqui, o bilhete de Paulo. Mas olha como ensina aquilo que é mais virtuoso no Evangelho, que é o perdão, que é a reconciliação, que é a generosidade, que é o amor mesmo. Vocês percebem que ensinamento poderoso que tem em 25 versículos aqui? Quem sabe, é por esse motivo que as pessoas negligenciam em pregar e ensinar essa carta aqui. Porque se nós começarmos a ensinarmos, pregarmos aqui sobre o que está ensinado aqui nessa carta, amados, a gente vai ter que viver algo revolucionário, hein? Imagina só, algo que vai mudar as relações, a vida e o mundo. Imagina se a gente começa a expor esse ensino, né, nas nossas igrejas aí. Mas vamos continuar aqui no verso 20, que eu acho interessante, ó, verso 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Paulo falando para o Filemão, né? Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Olha só, eu me lembro do que Jesus um dia falou para os seus discípulos. Falou o seguinte, ó, se vocês fizerem tudo o que Deus manda, vocês ainda devem se considerar servos inúteis. Por quê? Porque vai ser um servo que obedece tudo que o Senhor manda. Servo inútil. Não fez nada demais, só o que lhe era obrigado a fazer, só o que foi mandado. Então Jesus disse, vocês têm que fazer além disso, mais ainda do que foi mandado. Vocês têm que extrapolar aquilo que está como obrigação. Ah, fiz isso aqui, nada demais. Ah, perdoei, nada demais. Ah, essa pessoa aqui eu estou ajudando mesmo que ela não me ajudou, nada demais, irmãos. Vocês acham que tem alguma coisa de extraordinário nisso? Não tem, a gente é servo de Jesus. Tudo isso não foi falado. A gente precisa ir além disso. Jesus disse assim, se a nossa justiça não ultrapassar, não exceder a dos religiosos, né, que ele falou na época lá dos escribas, dos fariseus, então a gente não tem nada demais, é igual, amados. E o Evangelho é esse convite, ou esse desafio, para que a gente vá assim, se eu sou obrigado a ir 1 milha, eu vou 2. Então, tipo assim, qual que era a lei naquele tempo lá? É que se um romano ele encontrasse um judeu ou alguém assim, ele tinha o direito de falar, você vai comigo aqui andar 1 milha carregando isso aqui. Aí Jesus diz o quê? Tá, se te é mandado em 1 milha, vai 2. Ou seja, extrapola a questão da obrigação, não faz por obrigação, mostra, constrange pelo amor. Ah, te pedir a capa, nada demais, era lei, era obrigação, não tinha escolha, né? Então, pediu a capa, na túnica também, quer dizer, extrapola de generosidade, transborda daquilo que as pessoas fazem comumente. Então, fiz isso aqui, nada demais, amados. A gente precisa ir sempre além, sempre a mais. Esses dias, foi no final de uma aula, alguma aluna me perguntou o seguinte, olha, não foi aula não, foi um discipulado com jovens aqui, umas 2 semanas atrás. Acabou lá e tal, nós estávamos conversando, né, arrumando as coisas, e ela perguntou assim, irmão, é a mais difícil, né? Falei, pode ter certeza que é. Até quando eu devo amar? Eu falei, aí amor não tem limite, amado. Não se põe limite no amor. É igual Pedro, sim, até quantas vezes eu preciso perdoar? Tipo 7 vezes? Pedro pensou que estava assim, abafando, né? Pedro estava pensando, vou mostrar para Jesus aqui que eu estou disposto 7 vezes, né? Porque é um número completo, 7 vezes. Jesus, não, 7 vezes não, Pedro. 70 vezes 7 no dia. Então vai contar 490 vezes no dia? Não tem questão, não é questão de números. É tantas quantas vezes forem necessárias o resto da vida. É isso que Jesus está ensinando, amados. É isso que o Evangelho ensina. É isso que Paulo está ensinando para o Filemão. Então, quem vai ser abençoado aqui nessa história? Paulo, Onésimo ou Filemão? Ou a igreja de Colossos, que parece que o Filemão era aí algum tipo de líder, né? Como a gente lê no verso 1 e 2 aqui, que eu nem li, mas vou ler com vocês.
todo mundo ia ser abençoado. Todos iam ser. As relações, elas iam ser abençoadoras. O verso 1 e 2, que eu acabei nem lendo, era até mesmo para começar lendo isso aqui, para a gente entender, né, toda essa realidade lá que eles estavam vivendo, tá? Histórico. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então, possivelmente a igreja era na casa de Filemão. Uma pessoa rica pode ter certeza que tinha uma casa ampla, que tinha escravos, aquela coisa toda. Então é possível que a igreja se dava na casa de Filemão, né? E aí tem aqui, Áfia e Arquipo. Não se sabe bem, isso aqui eram líderes da igreja também. Não se sabe bem se Filemão era esposo de Áfia, né? E Arquipo era o seu filho, ou se Filemão era um líder e Áfia e Arquipo eram um casal. A questão é, tinham-se líderes aqui, tinha a igreja no coletivo, e Paulo estava ensinando, né? A doutrina era a carta aos Colossenses. Essa era a doutrina, ensinando sobre a superioridade de Cristo, a divindade de Jesus, é a carta aos Colossenses. Só que por meio desse bilhete de Filemão, Paulo estava ensinando o amor, amados. Então, só para a gente entender, o ensino da doutrina é importante, mas o amor precisa estar acompanhando isso. Senão a doutrina, ela pode ser tão rígida que pode ser feito sem amor. E a verdade sem amor são as coisas mais duras que a gente impõe sobre as outras pessoas. Porque a gente coloca a doutrina acima do ser humano, né? E a gente faz justamente porque é ensinado. Mas Paulo disse, não, é o amor que deve conduzir todos esses processos e todos esses ensinamentos. Então Paulo, ao mesmo tempo que o cara era um teólogo, era um cara assim duro, né? Firme, ao mesmo tempo era um cara que tinha um coração quebrantado, de relacionamento, vínculos afetivos. Era um pastorzão, que era duro mesmo na palavra, mas também se compadecia das pessoas, se envolvia com as pessoas, conhecia as pessoas pelos nomes. É impressionante, amados. A carta aos Romanos, por exemplo, é a carta mais teológica que Paulo escreve. Só que quando a gente lê o capítulo 16 de Romanos, você vê uma lista de um monte de gente lá, nome por nome. Fulano, Cicrano, Beltrano, não sei quem e tal. Parecia aquela conversa em nordestino, né? Fulano, que é Cicrano, que não sei o que. Tá? Vai falando o nome de um monte de gente lá. Apelidos, né? De forma carinhosa. Então a gente vê o homem de Deus, a mulher de Deus, por mais que seja firme na doutrina, por mais que seja duro no confronto contra o pecado, mas é com o coração quebrantado, amados. A gente precisa pregar a verdade em amor, a gente precisa se relacionar e confrontar o pecado nas pessoas, mas entendendo que aquela pessoa ela é preciosa, né? No resgate dessa reconciliação mútua. Então a gente aprende aqui em Filemão justamente isso que, como eu disse, é a maior virtude do Evangelho, que é o amor, reconciliação, fazer da forma voluntária, né? Entender que nós somos devedores uns dos outros, tá certo? Entender que Deus nos perdoou em Cristo e a gente não tem outra opção, entendendo isso, a não ser perdoar as pessoas, que a gente não deve tomar como base para as nossas decisões aquilo que é direito, né? E sim aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, assim, você tem direito? É direito seu, faça. Mas Deus espera que a gente vá para além do direito, que a gente às vezes renuncie o direito. E aí cada um que precisa saber do que eu estou falando aqui nas suas realidades, na vida, enfim, né? Não tem uma regra imposta. Toda vez você renuncia o seu direito legal. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que, principalmente quando envolve pessoas diretamente, eu não estou falando instituições, amado. Eu não estou falando não processar uma grande empresa que te prejudicou. Não é isso. Eu estou falando de relações pessoais mesmo, né? Principalmente entre irmãos. Paulo trata isso lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, que ele diz assim, vocês querem processar um ou outro, e leva todo mundo para o tribunal, por que vocês não sofrem o dano? Né? Nós vamos julgar o mundo, ele diz lá no texto. Será que não tem aí meia dúzia na igreja aí, nos irmãos aí que podem estar resolvendo essas situações que vocês querem sempre levar para o tribunal, para o judiciário, pequenas causas e aquela coisa toda? Será que não dá para a gente resolver de uma forma interna,
familiar, sempre judicial, né? Então a gente precisa entender todas essas realidades aí. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade.